Bom dia, queridos alunos. É um prazer enorme estar aqui com vocês para mais uma aula de física no projeto Estudar Juntos. Hoje, nós trataremos das grandezas escalares e vetoriais. E nosso objetivo, saber reconhecer grandezas escalares e vetoriais e ser capaz de realizar operações envolvendo essas grandezas. Tá. Se eu disser que chegaria ao if mais 7,15, essa informação parece completa? E se eu disser que em Santa Inês está fazendo neste momento 30 graus Celsius, ou que na conta de luz foi registrado o consumo de 123 kWh de energia. Percebam que essas grandezas são bem caracterizadas quando nós informamos um valor numérico e uma unidade associada. Esse tipo de grandeza é chamado de grandeza escalar. Também são grandezas escalares o volume, a área, a massa, a carga elétrica, entre tantas outras. Observe nessa figura que cada recipiente que tem formato diferente possui uma certa quantidade de líquido. Esse líquido, o valor numérico da quantidade de líquido e uma unidade associada, o mililitro, ou litro, ou centímetro cúbico, que são unidades de volume, caracterizam de forma eficaz a grandeza. Então, essa grandeza volume, assim como as outras, são grandezas escalares. Agora, se um navegador informasse que seu barco está se deslocando, a primeira pergunta que vem à mente é a seguinte: para onde está indo? Que ele pode estar indo na direção norte-sul, no sentido do sul para o norte ou do norte para o sul, ou ele pode estar indo na direção leste a oeste, no sentido leste a oeste ou no sentido oeste a leste. Então, você percebe que não somente a intensidade do deslocamento, mas também a sua direção e seu sentido são essenciais para caracterizar adequadamente a grandeza. Então, nesse caso, o deslocamento é uma grandeza vetorial. Observem também nesse exemplo. Se eu aplicar uma força sobre o jarro, de cima para baixo, certamente eu comprimirei o jarro contra a mesa e ele permanecerá em repouso. Mas, se eu aplicar uma força de mesma intensidade, só que agora na lateral do jarro, eu posso deslocar esse jarro ao ponto de levá-lo ao chão. Observe então que não somente a intensidade da força, mas também a direção e o sentido influenciam no movimento. Eu poderia empurrar o jarro ou trazê-lo na minha direção. Isso indica que eu posso aplicar a força em uma determinada direção e em um sentido, empurrando, ou no sentido oposto, puxando para mim. Então, a grandeza força também é uma grandeza vetorial. Assim, querido, todas as grandezas cujo efeito depende da intensidade, direção e sentido são chamadas de grandezas vetoriais. Também são grandezas vetoriais a velocidade, aceleração, campo elétrico, campo magnético, momento linear, torque, entre outros. Nessa figura você tem uma força sendo aplicada sobre uma chave de boca, fazendo com que uma rosca seja apertada em um parafuso. Mas se eu aplicar a força no sentido oposto, eu vou fazer com que a rosca fique frouxa. Então você percebe que dependendo da forma como eu aplico essa força, o torque, que é uma grandeza vetorial também, vai ter um comportamento diferente. E como realizar operações com essas grandezas? As grandezas escalares, você deve proceder como sempre procedeu, tanto na matemática quanto na física. Isso não é legal? É bem simples. Então, nesse exemplo aqui que eu trouxe, que é uma questão do Enem, ele diz o seguinte: a varfarina é um fármaco que é utilizado como anticoagulante e ele tem sua eficácia quando tem concentração superior a 1 mg por litro, mas se a sua concentração for maior que 4 mg por litro, ele pode desencadear hemorragias. Esse fármaco fica distribuído no plasma sanguíneo, que representa 60% do volume de sangue. E uma pessoa adulta
tem em torno de 5 litros de sangue. Então a pergunta é, qual é a quantidade máxima do fármaco que eu posso administrar de forma a evitar uma hemorragia? Então vamos lá para a solução do problema. O volume total que uma pessoa adulta tem de sangue é em torno de 5 litros, mas o fármaco se distribui no plasma, que representa 60% dessa quantidade total. Então eu tenho 60% de 5 litros. Transformando 60% em fração, fica 60 sobre 100 vezes 5 litros. Realizando essa operação, encontramos que o plasma sanguíneo tem em torno de 3 litros. Agora, vamos para a concentração do medicamento. Cada litro pode ter até 4 miligramas da substância. Então, quantos miligramas podem ter 3 litros? Você faz essa operação, que é uma regra de 3 simples, e o resultado aqui dá 12 miligramas. Então, uma pessoa adulta pode ter no máximo até 12 miligramas da substância para o tratamento como anticoagulante. Assim, agora nos resta verificar a quantidade em mililitros da substância que representam a quantidade de fármaco. Então, para cada 3 miligramas de fármaco, nós temos associado 1 mililitro, ou seja, cada mililitro tem 3 miligramas da substância. Então, 12 miligramas, que é a quantidade máxima que nós podemos ter da substância, representa quantos mililitros? Realizando essa operação, chegamos ao resultado que é 4 mililitros, portanto a letra D. Tá? Já para realizar operações com grandezas vetoriais, não é algo tão simples assim. E para isso, nós devemos antes verificar como se representam essas grandezas. Então, o vetor, que é uma entidade matemática que representa as grandezas vetoriais, ele é um segmento de reta que tem uma orientação dada por uma setinha na ponta. Tá? Todo vetor é representado por uma letra e essa letra recebe também uma setinha em cima indicando que a grandeza é vetorial. E vamos ver como é que ocorre essa representação. Queridos, a intensidade da grandeza representada pelo vetor é dada pelo comprimento desse vetor. Ele sempre é proporcional à intensidade da grandeza. Então observem nesse exemplo que este senhor está dirigindo, acelerando seu veículo a uma taxa de 5 metros por segundo ao quadrado. E eu representei assim, como aceleração A1. Observem que para representar a sua intensidade eu tirei a setinha de cima da letra. Já este outro senhor, mais animado no volante, está dirigindo seu veículo a uma taxa de 9 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Observe novamente que eu tirei a setinha para representar a intensidade da aceleração e que os vetores A1 e A2 têm comprimentos diferentes porque representam acelerações com intensidades diferentes. Tá, agora vamos tratar da outra característica do vetor, que é o sentido. Então, este senhor está dirigindo com uma aceleração que está sendo desenvolvida da esquerda para a direita, mas ele também poderia estar fazendo esse mesmo movimento, né? A direção nesse caso permanece a mesma, mas o sentido é diferente. Ele está desenvolvendo sua aceleração agora no sentido da direita para a esquerda, né? Nesse caso aqui eu tenho um foguete, ele está subindo com uma determinada velocidade que eu estou chamando de V1, e nesse outro momento ele está descendo com uma velocidade que eu estou chamando de V2, tá? Observem que como ele está na vertical agora, não faz sentido falar em direita ou esquerda, mas eu posso dizer de baixo para cima ou de cima para baixo. Mas nesse outro exemplo, a coisa se torna um pouquinho mais complicada, porque ele não está nem na horizontal nem na vertical. Então, como caracterizar o sentido? Aí nós vamos lá para a matemática. Dois pontos que não são coincidentes determinam uma reta, ou um segmento de reta. Então, nesse caso, eu posso associar ao vetor velocidade dois pontos que eu vou chamar de A e B, e assim eu posso caracterizar
o sentido do vetor. O foguete está indo com uma velocidade v3 no sentido de A para B. E se ele tivesse no sentido oposto, de B para A. Viu como se torna fácil? Tá. E a direção? Bem, a direção, no meu ponto de vista, é algo um pouquinho mais complexo, porque é necessário nós estabelecermos uma referência, ou então um sistema de coordenadas, que é o mais usual. Tá? Então, bem aqui, nós temos esse motorista trafegando com uma aceleração sendo desenvolvida na direção horizontal. Esse foguete está trafegando com uma velocidade sendo desenvolvida na direção vertical. E agora, que direção é essa? Então, assim como nós fizemos por sentido, quando nós não estamos nem na direção horizontal nem na vertical, é interessante que a gente estabeleça uma referência. Nesse caso, pode ser uma reta, essa reta que eu estou chamando de S, e eu posso caracterizar agora a direção do vetor da seguinte forma. A direção do vetor é a direção da reta S, porque o vetor é paralelo a ela. Tá? Mas a forma mais usual de fazer isso é estabelecendo um sistema de coordenadas. Então eu estou utilizando um sistema de coordenadas cartesianas com eixo x e y, e agora a direção do vetor está sendo caracterizada pelo ângulo que ele forma ou com o eixo x ou com o eixo y. Pronto. Queridos, existem 4 operações definidas para as grandezas vetoriais: a soma ou subtração, eu vou explicar por que isso, o produto de um vetor por um escalar, o produto escalar e o produto vetorial. Felizmente, para a alegria dos estudantes, o que se utiliza no ensino médio é a soma e o produto do vetor por um escalar, com mais detalhes. Nós utilizamos o produto escalar e vetorial no ensino médio? Sim, mas você utiliza apenas os resultados deles em casos específicos, não generalizados como a gente estuda na graduação em física, tá? Então bora lá. Em relação à soma, nós temos 4 situações possíveis. A primeira é que os vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido, que é a mais simples. A segunda, os vetores estão na mesma direção, mas em sentidos opostos. A terceira, os vetores formam entre si um ângulo de 90 graus. E a quarta é que os vetores formam entre si um ângulo qualquer. Aqui eu quero deixar uma observação de que só é correto falar em sentidos opostos ou mesmo sentido quando os vetores estão na mesma direção, tá? A gente vai abordar esse conteúdo através de exemplos práticos que facilitarão o nosso aprendizado. Então, gente, nesse primeiro exemplo, nós temos 2 crianças puxando uma corda. Elas estão exercendo sobre essa corda uma força que a gente chama de força de tração. Observem que as 2 crianças estão puxando a corda para a mesma direção. Tá? Então, esse é o caso de vetores que têm a mesma direção e o mesmo sentido. E como a gente faz a operação com esses vetores? Você pega o vetor, coloca o outro na extremidade dele. O vetor soma é o vetor que tem a origem na origem de um e a extremidade na extremidade do outro. Essa é a representação gráfica. Agora vamos ver do ponto de vista algébrico. Nós representamos assim: FR vai ser F1 mais F2, com a setinha em cima. E se F1 tem a intensidade de 5 newtons e F2 tem intensidade de 4 newtons, então a soma vetorial para esse caso particular é a soma das intensidades de cada um dos vetores. Então o valor final é 9 newtons. Não é bem fácil? Agora vamos observar esse outro exemplo. Nós temos crianças brincando de cabo de guerra, que é uma brincadeira bem legal que eu brinquei muito quando eu era criança também. Tá. Aqui nós temos que ter um determinado cuidado. Observem que essas crianças estão puxando uma direção e no sentido. Esse aqui estão puxando na mesma direção, só que no sentido oposto. Tá? Então nós temos 2 situações. Essas forças aqui que estão na mesma direção e sentido se somam. Essas forças aqui que estão na mesma direção e sentido se somam. Só que tem um detalhe. Esses conjuntos estão na mesma direção, mas em sentidos opostos. E como é que a gente vai resolver isso?
Então, para que nós possamos resolver, nós temos que estabelecer um sentido positivo para que oriente os nossos vetores. Todo vetor que estiver no sentido oposto ao sentido adotado será um vetor com coordenada negativa. Então, como é que isso acontece? Aqui eu tenho a representação gráfica da soma. Observem que eu tenho esses vetores somados com esses. E o resultado é um vetor que tem origem na origem de um e extremidade na extremidade do último. Tá? Algebricamente, nós temos a soma FR, F1, F2, F3, F4, F5, F6. E observem, queridos, que aqui eu não estou estabelecendo sinais, porque esses vetores já estão definidos dessa forma. Então, aqui é uma soma normal. Agora vamos ver como é que se faz em relação às suas coordenadas. Se as crianças desse lado aplicarem forças de 4, 3 e 3 newtons, e as crianças desse outro aplicaram forças de 5, 5 e 4 newtons, então, como eu adotei o sentido positivo, o sentido da esquerda para a direita, então a força resultante será a soma das coordenadas com os sinais adequados. Como elas estão puxando no sentido oposto, então as coordenadas são negativas. Como essas outras crianças estão puxando no mesmo sentido do que eu adotei, como positivo, então as coordenadas são positivas. Depois disso, você faz a soma normalmente e aqui você adquire o resultado. O resultado deu positivo. Isso significa, do ponto de vista vetorial, que a força resultante está na mesma direção e mesmo sentido do que eu adotei como sentido positivo para a análise do meu problema. Tá? Se o resultado desse negativo, significaria que esse grupo de crianças estaria exercendo uma força maior que esse outro, que na minha suposição aqui não é o caso. Esse grupo está vencendo a brincadeira, como vocês podem ver pela foto. Agora, quando os vetores formam um ângulo de 90 graus entre si, aqui nós temos um artifício bem interessante. Você tem o vetor F1, o vetor F2, o vetor resultante é esse vetor bem aqui, ó, que está no meio. Observem que aqui está se formando, em geral, um retângulo. Tá? E como é que a gente vai fazer isso? Eu posso pegar esse vetor F1 e transladar esse vetor, ou seja, passar ele daqui para cá. É o que está acontecendo aqui na figura. Observem que agora, nesse caso, eu tenho a formação aqui, ó, de um triângulo que é retângulo. Retângulo bem aqui nesse ponto. Tá? Então, a soma vetorial continua assim, representada dessa forma. Agora, a intensidade do vetor FR vai ser dada pelo bom e velho teorema de Pitágoras. Ou seja, o FR ao quadrado vai ser F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Tá? Então, bora lá. Se eu tiver F1 uma força de 80 newtons e F2 de 100 newtons, então qual vai ser a intensidade do vetor resultante? Basta aplicar o teorema de Pitágoras, fazer as operações de forma adequada, tiro aqui a raiz e o valor que eu vou adquirir é o valor da intensidade do vetor resultante. Tá? Observem que em relação à direção e sentido, você pode caracterizar por meio de um sistema de coordenadas que você vai colocar no sistema que está em análise. Tá? Beleza. O último caso, que é o mais complexo deles, mas também não tão complexo assim, é quando os vetores formam um ângulo qualquer entre si. Então, como exemplo aqui, eu tenho duas pessoas que estão puxando um barco formando um ângulo agudo, né? Um ângulo menor que 90 graus. E aqui eu tenho duas pessoas que estão carregando sacola. Isso aqui a gente vê muito na feira, né? O pessoal carregando sacola ajudando um ao outro. E aqui você tem um ângulo que também é menor que 90 graus. Tá. Então aqui nesse caso, tanto para ângulos menores que 90 ou maiores que 90, você vai utilizar o que a gente chama de regra do paralelogramo. E como é que isso acontece? A regra ela é um resultado, um resultado particular aplicando a lei dos cossenos, que a gente vê lá na matemática. Então, suponhamos que eu quero puxar esse saquinho
aplicando uma força F1 e uma força F2 e elas formam um ângulo alfa entre si. Eu posso trasladar F1 aqui para a extremidade F2 e vou ter como vetor resultante o vetor FR. Agora, como é que eu posso pensar esse problema utilizando um paralelogramo? Eu traço essa retinha, esses segmentos pontilhados, formando aqui um paralelogramo, e aí essa diagonal aqui do meio vai ser o meu vetor soma, tá? Agora observem, queridos, que esse ângulo alfa é o mesmo ângulo formado entre o prolongamento de F2 e esse segmento pontilhado, tá? Lá na lei dos cossenos, a gente deve lembrar que o tamanho de qualquer um dos lados tem relação com o tamanho dos outros e com o ângulo oposto a esse lado. Então a gente vai ter esse problema bem aqui, ó. Eu tenho, aplicando a lei dos cossenos, eu vou utilizar o cosseno de beta na minha expressão da lei dos cossenos, essa daqui. Agora, o beta, eu posso olhar o beta aqui como 180, que é essa quantidade toda, menos o alfa. Então, vai ficar cosseno de 180 menos alfa. Aplicando as propriedades matemáticas das relações trigonométricas, a gente pode chegar nesse resultado bem aqui, que o cosseno de 180 menos alfa é igual a menos o cosseno de alfa. Então, esse menuzinho aqui da fórmula, ele multiplica com o menuzinho que vai aparecer aqui de dentro, e aí fica positivo. Essa aqui que é a regra que a gente chama de regra do paralelogramo, tá? Então, por exemplo, se nossas forças aqui na figura 8 fossem 4 newtons e 3 newtons, e o ângulo entre essas forças, entre esses vetores, fosse de 60 graus, então, aplicando a regra do paralelogramo, eu vou substituir os valores das forças, os seus módulos, e o cosseno do ângulo. Calculando tudo, cosseno de 60 graus é 1 meio, né? 3 vezes 4 vezes 2 vai dar aqui 24, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado dá 16. Somando tudo e tirando a raiz, você vai ter que a força resultante tem intensidade de 37 newtons. Tá? E esse resultado é geral, você pode usar em qualquer tipo de problema que envolva isso. Tá. Agora, para nós fecharmos nossa aula de hoje, nós vamos falar de um assunto também muito importante, que é a decomposição de vetores. Do nosso cotidiano, a gente sabe que todas as coisas tendem a descer as rampas, descer as ladeiras, né? Isso é tão comum que a gente não se dá conta que tem uma propriedade bem interessante. Por quê? Porque a gravidade ela sempre aponta para o centro da Terra. Entretanto, tudo aquilo que sofre a ação da gravidade está no plano inclinado tende a descer. E por que isso acontece? Porque uma característica super bacana das grandezas vetoriais é que elas podem ser decompostas em direções determinadas. Então aqui eu tenho um esquema do nosso problema lá do carro. Aqui esse bloco representa o carro e aqui eu tenho a força-peso devido à ação da gravidade sobre a massa do carro. Observem que a força-peso está nessa direção, a direção do centro da Terra. Entretanto, é possível que eu faça a decomposição dessa força em uma coordenada, isso aqui eu vou chamar de coordenada do vetor peso, nessa direção, que eu estou adotando aqui como x, e que eu faça a decomposição dela em outra coordenada, que eu estou adotando como coordenada y, tá? Do problema, da análise matemática do problema, é possível mostrar que este ângulo aqui é igual ao ângulo formado entre o plano inclinado e a horizontal, tá? Bem, aqui eu tenho um vetor n que a gente chama de vetor normal, certo? Mas isso aqui é um assunto para quando nós formos estudar as leis de Newton, né? Porque esse vetor aparece bem aqui. O nosso foco é o vetor P, que é o vetor peso, tá? Então, gente, essa componente que aparece aqui no plano inclinado, ela é a componente responsável por provocar o deslocamento do carro caso ele seja solto ou o freio de mão não esteja ativado. Assim como essa componente aqui é responsável por manter o carro sobre a pista, sem que ele saia dela.
tá? E como é que eu faço isso? Então, queridos, bem aqui eu tenho um vetor, que eu chamei de vetor A. Vamos supor que seja uma aceleração. A primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar qual sistema de coordenadas adequado que eu vou precisar. E quando eu falo sistema de coordenadas adequado, eu estou querendo dizer o seguinte: observem que neste problema do plano inclinado, um dos eixos eu coloquei exatamente paralelo ao plano. Para saber o que? Para saber qual é o efeito dessa força nessa direção desse eixo. Se eu tivesse colocado um eixo vertical e o outro horizontal, isso não iria resolver meu problema. Então, eu coloquei o sistema de coordenadas de forma que eu tenha vantagem sobre ele, ou seja, eu quero conhecer como é o comportamento dessa grandeza peso nessa direção, e o comportamento dela é este, tá? Isso nos diz uma coisa interessante, é que quem determina o sistema de coordenada é quem está estudando o problema. Não existe nenhuma direção privilegiada para esse sistema, tá? Então, feito o sistema de coordenadas, agora eu vou determinar o que nós chamamos de componentes do vetor, ou seja, vetores que somados resultam no vetor original. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um conjunto de retas de segmentos pontilhados que interceptam o sistema de coordenadas em um ponto específico. Esse ponto específico determina a extremidade da minha componente do meu vetor original. Então aqui o vetor A, então eu tenho uma componente na direção x, que eu estou chamando de AX, e uma componente na direção y, que eu estou chamando de AY. Pronto. Agora, queridos, eu vou utilizar as propriedades trigonométricas, as relações trigonométricas no triângulo retângulo, estudados lá na matemática, no ensino fundamental. Então, como eu posso representar o vetor A como uma soma de vetores AX e AY, e aí vocês vão lembrar aqui que esse caso é exatamente aquele caso onde tem um ângulo de 90 graus. Como é que a gente faz? A soma é representada algebricamente dessa forma, e a componente AX é dada da seguinte forma: AX sobre A, cateto oposto sobre hipotenusa, é igual ao cosseno. Fazendo o produto do meio pelos extremos, AX vai ser A vezes cosseno de θ, que é o nosso ângulo aqui, que nós estamos considerando. AY sobre A, cateto oposto sobre a hipotenusa, é igual a seno de θ. Então, fazendo o produto do meio pelos extremos, o AY vai ser A seno de θ. E como eu determino a intensidade de A? Utilizando lá o teorema de Pitágoras. Aqui não é um triângulo retângulo, então o A ao quadrado vai ser AX ao quadrado mais AY ao quadrado. Tá? Então, se por exemplo o nosso carro lá da figura 9, nosso exemplo, tivesse 10.000 newtons de peso, o peso é uma grandeza vetorial, é uma força, e o ângulo de inclinação da pista fosse 30 graus, então a componente, a coordenada px, ou seja, na direção perpendicular ao plano inclinado, seria de 10.000 newtons vezes cosseno de 30 graus, que é igual a 8.660 newtons. E a coordenada PY, que nesse caso aqui eu estou adotando como uma coordenada paralela ao plano, vai ser P vezes o seno de θ, que nesse caso é 10.000 newtons vezes seno de 30 graus, que vai dar 5.000 newtons. E vamos fazer o caminho de volta. Se eu realizar essa operação, faltou um zerinho bem aqui, ó, tá? Realizando essa operação, você consegue chegar no resultado inicial. O valor de P é de 10.000 newtons, tá? Para fechar aqui, queridos, uma questão do Enem. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Aqui a gente tem uma aplicação da terceira lei de Newton. Né? Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e sentido da força de atrito mencionada no texto? Ora, se a força vai auxiliar no deslocamento da pessoa, essa força ela tem que estar na mesma direção e sentido desse deslocamento.
Então, nesse caso, a resposta mais adequada para a solução do problema é a resposta C, ou seja, ela tem que ser paralela ao plano e também no mesmo sentido do movimento, tá certo? Com isso, nós encerramos nossa aula de hoje. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima aula. Estudem, pesquisem e vamos lá. Vamos lá que o tempo está passando e o Enem está chegando. Um abraço a todos. Até mais.